A Federação Espírita do Paraná apresenta 20ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Construindo o Mundo do Amanhã, 150 anos de A Gênese. A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Pereira, na 20ª Conferência Estadual Espírita, com o tema O Caráter Consolador da Revelação Espírita. Bom dia a todos, desejando que estejamos despertos nesta manhã, segundo dia da nossa 20ª Conferência Estadual Espírita. Nós saudamos todos os presentes, os queridos amigos das diversas delegações, os irmãos dos mais variados e distantes rincões do Paraná. Saudamos também os nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Federação Espírita do Paraná, pela Rede Amigo Espírita, pela FEB TV, pela Web Rádio Fraternidade. Também saudamos os voluntários que abrilhantam e dão tanta sustentação a este evento, funcionários e a nossos amigos que compõem a nossa mesa diretiva. Construindo o mundo do amanhã. Dentre as diversas temáticas que se nos apresentaram para escolha, nós direcionamos os nossos esforços no sentido de trazermos algumas reflexões em torno do chamado caráter consolador da revelação espírita. No entanto, sabemos que o primeiro grande consolador que nós tivemos e ainda temos entre nós é Jesus de Nazaré. Ele nos apresenta, inclusive no seu primeiro grande discurso público, registrado em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, quando vendo a multidão, abre a sua boca e diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Isso significa, logo de imediato, que ao apresentar-se ao público, Jesus define claramente que a sua função era a função também de consolar, que significa aliviar, que significa trazer alento, que significa acarinhar, proporcionar ao outro um sentimento de apoio, de fraternidade, de suavização das dificuldades. Mas não foi só naquele momento específico que Jesus se colocou como consolador. Vamos encontrar agora em Mateus 11, 28 a 30, ele nos dizendo de maneira convidativa: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mais uma vez, Jesus se coloca na condição do Consolador, convida-nos, mas estabelece algumas reflexões para que nós tenhamos a certeza dessa busca de consolação. Porque se é verdade que os aflitos, nós precisamos de consolação, nem todos de fato nos consideramos verdadeiramente aflitos, ou nem sempre as aflições que julgamos ter têm pertinência real em nosso processo de crescimento e de evolução. E nem todos também desejam propriamente a consolação. Muitos de nós permanecemos no chamado ciclo vicioso do erro, sofrimento, que gera erro, sofrimento, como se houvesse uma espécie, entre aspas, de prazer da nossa parte em nos mantermos então infelizes, aflitos e sobrecarregados. Jesus nos alerta nessa sua função consoladora, que aquele que desejasse realmente chegar até Ele e receber essa consolação, deveria tomar sobre si
o seu jugo. E o seu jugo, ou seja, aquilo que ele, enquanto mestre, nos pede, é que atentemos de modo especial àqueles 2 mandamentos aos quais ele se refere: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, porque aí estão, segundo ele, toda a lei e todos os profetas. Tomai sobre vós então o meu jugo, ou seja, aprendamos com ele a vivenciar esta lei de amor, esta lei de justiça, esta lei que nos torna próximos uns aos outros, que nos outorga a harmonização interior e, consequentemente, nos transforma em criaturas mais fraternas e criaturas mais harmonizadas para com a lei divina ou natural. Então, esse processo de consolação não é, como nós costumeiramente entendemos nas nossas dores atuais, nas nossas dores corriqueiras, que alguém chegue para nós e apenas suavize essas mesmas dores com uma palavra, com atitude, com estar junto. Jesus nos coloca como verdadeiro consolador, que aquele que se encontra em aflição necessita ter uma atitude proativa e não apenas aquela atitude de quem se recolhe, de quem murcha diante da dor, esperando a atitude compassiva do outro. Porque somente aquele que age no sentido deste movimento de atender o jugo do Senhor, que aprende com o Senhor o exercício dessa amorosidade, esse então de fato vai encontrar repouso. E não pensemos que esse repouso seria exatamente a inércia ou então um estado de lassidão. O repouso significa harmonia, tranquilidade, serenidade para o enfrentamento. Então o apelo de Jesus, esse convite que ele nos faz, não é apenas para que ele nos coloque nos braços amorosos e bons, mas é principalmente o papel do verdadeiro consolador, que é nos auxiliar a superar, a suprimir, a mudar as causas das nossas aflições. Não é apenas um momento compassivo de enxugar as lágrimas, mas é principalmente o convite para que nós tenhamos as atitudes de mudança, de transformação, para que as lágrimas não retornem. Mas poderíamos dizer que nós continuamos, passados mais de 2000 anos, continuamos aflitos e continuamos sobrecarregados. Parece que o convite de Jesus não foi ouvido de forma massiva entre todos nós, inclusive entre os próprios cristãos, porque nós perpetuamos ainda as nossas dores, nós continuamos como grandes reclamadores de dores, de sofrimentos, de dificuldades, e nós poderíamos fazer um rápido checklist, pouquinho, para não assustar ninguém, para ninguém sair correndo, né? Mas nós podemos dizer que nós temos ainda aflições, nós ainda nos consideramos sobrecarregados, na nossa atualidade em especial, com esse mundo agitado, com esse tempo fast, com essa sociedade líquida, na qual nós temos tantas dificuldades de encontrar os valores e morredouros, nós vivenciamos sim aflições reais e aflições imaginárias, porque ainda temos essa dificuldade. Além dos problemas, além das dores, além dos testemunhos, nós ainda temos aquelas dores, aqueles sofrimentos criados pela nossa própria imaginação, pela nossa imperfeição, pela nossa maneira de ser. Nos tornamos infelizes às vezes porque chove, às vezes porque faz frio, às vezes porque faz calor, às vezes porque alguém que não temos simpatia, de repente galgou uma certa projeção. Então nós temos motivos os mais estranhos, paradoxais, para apresentarmos diante de nós mesmos e diante da vida que estamos em dores e em sofrimentos. Mas vamos fazer uma listinha rápida para ver se alguém aqui que está, né, nesse momento conosco, alguém que nos acompanha, se alguém se encaixa em algumas dessas aflições. Tomara que ninguém se encaixe em nenhuma. Mas se não se encaixa é um problema, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. Se alguém é capaz de dizer assim, olha, está tão bom que se melhorar estraga, vai precisar de um processo terapêutico imediato, porque está com forte distorção de realidade, né? Então vamos lá.
as feridas da alma, cada um entenda como quiser. As dores e doenças do corpo, da psique, as incertezas e decepções, as perdas de variada ordem, o abandono, a exploração, a opressão, as grandes decepções que temos com as lideranças ou com as figuras arquetípicas na nossa vida, os reveses, as angústias, os remorsos, os ódios, as culpas, a solidão, a insatisfação, a depressão, o vazio existencial. Alguém se identificou com alguma dessas? Muito bem. O checklist é imenso, a gente fala toda a conferência e não consegue concluir, obviamente, né? E poderíamos dizer que, dada a característica humana, a lista é quase que interminável. A lista é interminável, mas nós continuamos ao lado dessas dores e desses sofrimentos, nós continuamos vendo a mensagem de Jesus através dos séculos, ainda com todas as suas dificuldades de divulgação, de manter a essência que Jesus impregnou a sua fala e seu exemplo. Nós continuamos a ver Jesus como grande consolador. Jesus como aquele que nos alcança onde estamos. E mesmo que nós não percebamos, Ele está nos carregando, como na célebre página Pegadas na Areia. Quando nós não visualizamos sequer os 2 pares de pegadas, não tenhamos dúvida, Ele é que está nos carregando com o que a nos dizer: tende confiança, tende bom ânimo. Mas aí nós continuamos a ver Jesus consolando. A multidão, Jesus consola, exortando-a à confiança na justiça divina, a confiança no futuro. Vemos Jesus, até hoje, como ontem, se dirigindo aos doentes de diversas síndromes, de diversas dificuldades, libertando, curando. Vemos Jesus ainda socorrendo os obsidiados de ontem, de hoje, mas não só os obsidiados, mas aqueles que também promovem a obsessão. Evocamos nas páginas do Evangelho e vemos, de modo a ilustrar a condição de consolador, não apenas na sua generalidade, mas na sua especificidade, Jesus consolando Maria e Marta, dizendo que o irmão delas, Lázaro, não estava morto, apenas dormia. E aí ele vai transformar a sua consolação numa ação de despertamento do irmão. Vemos também Jesus espalhando a sua bênção, o seu alívio, o seu refrigério a criaturas atormentadas que se encontram nas páginas do Evangelho. É um moço rico que recebe a advertência, que recebe o convite, embora não aceite, porque o papel do consolador não é impor a sua consolação, é apresentar-se, é apresentar as condições de compaixão, de solidariedade, de amorosidade, mas deixando a cada um a liberdade da sua escolha, a liberdade da sua opção. Veremos então, dentro das páginas do Evangelho, Jesus socorrendo a Zaqueu em suas angústias íntimas, Jesus respondendo de forma consoladora e esclarecedora as dúvidas e incertezas de Nicodemos. Vamos encontrar Jesus consolando a tristeza, a angústia de Maria Madalena, convidando-a ao exercício pleno da amorosidade. Vemos o Senhor em inúmeras passagens contidas nos Evangelhos, socorrendo os seus próprios discípulos nas suas dúvidas, nas suas limitações, exercendo então de modo pontual também a sua condição consoladora. No entanto, por mais que Jesus buscasse atender e por mais que Ele busque até hoje, através da manifestação de seu amor, através da manifestação de seus servos, daqueles que continuam ao longo dos séculos, absorvendo a mensagem de Jesus e transformando, como nos diz Emmanuel, a sua própria vida, levando aos seus irmãos a amorosidade, o carinho, o esclarecimento, ainda assim, continuamos a observar a multiplicação dessas dores e dessas aflições. Os sofrimentos se multiplicam
de forma extraordinária, porque a civilização nos traz, conforme nos esclarece o Livro dos Espíritos, novas necessidades. E essas novas necessidades, as mais das vezes também imaginárias, nos transformam em criaturas profundamente angustiadas pelo ontem, ansiosas pelo amanhã e carregando conosco muitas, inúmeras, incontáveis motivações que não serão atendidas, obviamente, em razão das nossas próprias dificuldades e limitações, bem como em razão de toda uma proposta educativa que a reencarnação nos possibilita para que nós possamos traçar novos rumos, novos caminhos para as nossas vidas. No entanto, a consolação permanece. A consolação enquanto reconforto, enquanto alívio, enquanto alento, enquanto suavização. Jesus, então, permanece através da sua mensagem e através dos seus benfeitores a nos mostrar essa condição que Ele trouxe para nós como o Espírito puro que veio à Terra, como nosso governador espiritual, de nos descortinar a revelação da lei divina natural, nos apresentar como bases do seu pensamento, e dessa revelação, um novo enfoque sobre a divindade, e em especial, a questão da imortalidade da alma, da qual daria Ele mesmo a grande exemplificação. Mas acontece que consolar também ocorre através de promessas, né? Então, aquele que consola, consola por palavras. Jesus consolou por palavras, consolou pelos atos da sua ação propriamente consoladora, mas também pelas promessas. Nesse sentido, conforme já declarado aqui em outra oportunidade, o nosso Divaldo lembrava ontem, que Jesus prometeu aos discípulos que Ele precisaria retornar ao Pai, mas que não nos deixaria órfãos. Ele pediria ao Pai para que mandasse outro Consolador. É a expressão literal que consta no Evangelho. Então nós vamos encontrar em João, em especial no capítulo 14, algumas colocações muito interessantes dessa promessa de consolação que Jesus nos faz. Em João 14:15, nós temos uma pré-condição para a consolação. Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Não é ficar só chorando, é preciso então o esforço, porque a consolação na ótica cristã, bem como na ótica espírita, não é reativa, mas é proativa. Exige de nós um movimento de mudança, de transformação, de atitude mental, de atitudes corriqueiras, para que nós possamos então extirpar a causa da aflição. Vamos encontrar ainda em João 14:16 a rogativa que Jesus diz que fará ao Pai: e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ainda em João, agora 14:17, nos diz Jesus sobre algumas características deste Consolador, que Ele denomina então o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Naquele momento, em razão de estarmos com o Consolador primeiro, o próprio Cristo, de não termos ainda a condição de perceber as nuances que o outro Consolador viria nos trazer, a doutrina espírita. E Jesus continua: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, para então nos dizer de modo extremamente terno e amoroso: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas em João ainda 14, mas um pouquinho lá na frente, versículo 26, nos dirá: aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. O texto é um tanto quanto longo e apresenta as características que este outro Consolador, que Ele nos promete, teria que apresentar. Primeira condição: será um Consolador enviado por Deus nosso Pai. Terá então
vamos dizer assim, a permissão divina para se apresentar. Da mesma forma, habitará entre nós, ou seja, deverá ser conhecido, mas principalmente internalizado. Ele habitará. E esse habitar diz respeito ao nosso processo, não apenas de assimilação, de conhecimento, de informação, mas naquela perspectiva que Jesus apresenta, conforme João 8,32, quando nos diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. É um nível de conhecimento que se conclui no chamado ciclo gnosiológico, não apenas na assimilação de uma informação, na assimilação intelectual, mas numa assimilação plena que envolve a internalização para a aplicação desses mesmos conteúdos. Portanto, Ele de fato habitará em nós e nos auxiliará no processo de libertação do sofrimento, da dor, mas essa libertação se dará pela nossa mudança de atitude. Também nos diz Jesus que este Consolador ficaria para sempre conosco. E obviamente, com todas as reflexões e estudos que todos nós que estamos aqui temos feito acerca do Espiritismo, sabemos que os seus princípios estão de há muito disseminados nas múltiplas culturas do Ocidente e do Oriente. O Espiritismo como que compila, como que faz a grande síntese desses princípios que estão na base da compreensão da lei divina ou natural, e consequentemente esse conteúdo ele está sendo disseminado, ele está se espalhando, ele está cada vez mais alcançando os redutos culturais, ele vai sendo incorporado, não exatamente talvez da nomenclatura, mas a ideia espírita está então disseminada. Hoje, de modo tão comum, nós vemos nas falas de alguns personagens do teatro, do cinema, da televisão, alguém se referir a outra vida, a outra existência. Também encontramos no próprio, vamos dizer assim, dicionário, a expressão desencarnação, que um querido amigo nosso, baiano, Marcel Mariano, usou em sua atividade profissional, e o juiz disse assim para ele: "Quer aí, rapaz, está querendo colocar a sua religião aqui?" E ele respondeu: "Não, senhor, é só procurar o dicionário, tem aí." Então, é este patrimônio que já existe e que está sendo cada vez mais sistematizado e, consequentemente, estará conosco para sempre. Esse Consolador, então, ele terá uma função muito importante, conforme o Senhor nos prometeu. Ele nos guiará. Esse guiará diz respeito à condução. Guia aquele que conduz. E a proposta espírita não é uma proposta contemplativa. O conteúdo espírita necessariamente deve se converter nas nossas vidas em combustível de transformação, de mudança de atitude, de realização em nós, de mudanças de comportamento agora face aos valores, às ideias, a uma compreensão que o Espiritismo nos proporciona. Por essa razão, poderíamos dizer, conforme se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, a grande proposta espírita, a grande finalidade do Espiritismo, fazer avançar a humanidade, para que nesta humanidade nós tenhamos cada vez mais criaturas de bem, pessoas de bem. A formação então da pessoa de bem é este grande objetivo, para que o sacrifício da cruz não se faça vão e para que o conteúdo doutrinário não se transforme em letra morta. E este Consolador, diria ainda Jesus a respeito dele, nos ensinará novas coisas e nos fará recordar o pensamento crístico em sua essência. Não precisamos de muitas elucubrações para sabermos que quando Jesus esteve entre nós, há pouco mais de 2000 anos, já sabia o que iríamos fazer com a sua mensagem.
já sabia que o processo de esquecimento, de deturpação e principalmente de adequação da sua mensagem, não à nossa necessidade de evolução, mas aos nossos interesses, nossas más paixões e nosso egoísmo, isso faria com que a sua mensagem pulcra, límpida, clara, tivesse então os enxertos, as deformações e em especial as chamadas interpretações ou exegeses que iriam, vamos dizer assim, desconstruir, trazer significados não correspondentes à verdade, enfim, colocar essas visões pessoais ou de pequenos grupos acima da essência da revelação crística. E a essência da revelação crística está no jugo que Jesus nos apresentou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Eis aí a lei e os profetas. Mas o Senhor sabia da nossa profunda dificuldade, e é por esta razão que antes de nos deixar, diria ele, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, se colocando como paradigma, como referência da vivência, da amorosidade, da vivência real da lei. Então, este Consolador está plenamente caracterizado pelo Senhor. Qual o seu papel? Como ele viria, o que deveria realizar. Vamos então dar um salto através do tempo e vamos observar que de fato aqueles que ali estavam com o Senhor, os seus discípulos, Paulo e inúmeros outros trabalhadores da primeira hora, fizeram a sua tarefa, o seu trabalho de divulgação da Boa Nova para além das fronteiras da Palestina. Mas nós vamos também identificar, já no século I da era cristã, as brigas interpretativas, as dissensões entre aqueles que diziam Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então, desde cedo, o problema dos interesses, das visões e, em especial, o velho problema do orgulho que fazia com que pessoas e grupos quisessem subordinar outras pessoas e outros grupos aos seus padrões, então, interpretativos. É por isso que vamos identificar ao longo dos séculos da cristandade desvios extremamente comprometedores. Vamos encontrar os enxertos nos textos, as deturpações, as exegeses exclusivistas e excludentes principalmente. Vamos encontrar ações que marcariam profundamente a cristandade, as guerras ditas santas, a Inquisição também qualificada de santa, a intolerância religiosa. Nós vamos então perguntar: e a mensagem do Senhor, em sua essência, o que ocorre? E a exortação de Jesus ao amor, o que aconteceu? O que acontece é, sem dúvida alguma, o fruto da ação humana, que não consegue levar adiante a mensagem, a essência, que não consegue vislumbrar a grande missão e a grande tarefa da Boa Nova entre nós. Enfim, é o velho homem, o homem ainda repleto de egoísmo, de orgulho e de vaidade, que quer que prevaleça o seu ponto de vista e quer a adequação das coisas de Deus aos seus próprios interesses e às suas próprias visões. Como se não bastasse, vamos encontrando ao longo dos séculos, cada vez mais, a separação da ciência e da religião, como que criando na criatura humana uma atitude nitidamente esquizofrênica, quando nós não conseguimos unir, quando nós não conseguimos unificar, quando nós não conseguimos ter uma visão de totalidade. É por essa razão que nós vamos encontrar nessa brecha o avanço de algo extremamente difícil e perigoso, o avanço das ideias materialistas. Inicialmente, ideias que seriam como que até exceção, desde o mundo antigo, da antiga Grécia, mas são essas ideias fruto muitas vezes das decepções, das visões de incoerência
do comportamento humano, que diz, mas que não faz o que diz, que propaga, mas que não vivencia o que propaga. É como a imagem que temos do filme Giordano Bruno, o grande sacerdote, muito além do seu tempo, que defendia, entre outras ideias, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, preso que foi pela chamada Santa Inquisição. É então chamado, entre aspas, a beijar um crucifixo incandescente, e ele olha para os seus algozes e diz: não foi isso que Jesus propôs. Não podemos alcançar o amor de Jesus através dessas práticas. Então essas incoerências, essas iniquidades seriam em grande parte, ao lado obviamente do orgulho, das más paixões, responsáveis pela disseminação junto às massas das chamadas ideias materialistas, que estão inclusive presentes, por incrível que possa parecer, nas nossas próprias hostes religiosas e cá entre nós, até mesmo nas nossas fileiras espiritistas. Então, o materialismo apresenta-se como uma opção, como uma carta de intenções e principalmente como uma proposição de se viver o aqui e o agora, como se o homem não fosse de fato o Filho de Deus, criado simples e ignorante, sendo imortal e consequentemente destinado à perfectibilidade. O avanço dessas ideias, então, fará com que de fato encontremos, em especial ao longo de todo o século XIX, inúmeras tendências estranhas no que diz respeito ao campo da filosofia, da ciência, da literatura. Vamos encontrar, sem dúvida alguma, um positivismo materialista de um lado, um materialismo histórico ali também, e no meio dessa guerra toda, a mensagem da doutrina espírita, inaugurando uma nova era para a humanidade, com especial atenção ao 18 de abril de 1857. Mas vamos dar um pulinho, vamos especialmente para o ano de 1864, ano de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos debrucemos de maneira muito específica no seu capítulo 6º, o Cristo Consolador, no seu item 2. Lá encontramos Kardec nos dizendo: todos os sofrimentos, e ele vai dizendo, misérias, decepções, dores físicas e perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Em meio então à onda materialista, positivista do século XIX, ressalta-se a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo que a necessidade da compreensão acerca da nossa natureza espiritual, para que aprendamos a ter a fé no futuro e, consequentemente, um olhar diferenciado, ou um olhar mais amplo, um olhar espírita em torno da razão de ser, das dores e dos sofrimentos. Prossigamos um pouco mais ainda no capítulo 6º do Evangelho, e nós vamos então observar com Allan Kardec o papel do Espiritismo, quando ele nos diz: vem finalmente o Espiritismo trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Lembra-nos então que disse o Cristo, com certeza, capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte, ao qual nos referimos: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não tem como evitar a pergunta que surge naturalmente: mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre?
Aí está, de fato, a grande característica consoladora para o homem do século XIX, XX e para os séculos que virão. Aí está o caráter eminentemente consolador da revelação espírita, porque não mais tendo apenas a fé, não mais exercendo a crença em Deus, em Jesus, a partir do campo emocional, a partir da própria psique voltada à integração com Jesus e com a Boa Nova, este homem que já enfrentou os avanços tecnológicos ao longo dos séculos, que já estabeleceu grandes e graves e extraordinárias conquistas da intelectualidade, este homem não quer mais saber da promessa apenas de que será consolado. Primeiramente ele tem que fazer a pergunta que ele faz: vou ser consolado quando mesmo? Quando será? Nós somos iguais aos doentes que, ao irmos ao médico diante de uma enfermidade, e ele então nos receita, após 300 exames, exatamente qual é a terapêutica, a gente vai fazer a pergunta que não quer calar: sim, doutor, e aí, quando é que a coisa se resolve? E, obviamente, aquelas doenças que poderão ser dirimidas rapidamente, algumas outras que dependerão, em sua grande maioria, não apenas das medicações, dos tratamentos, mas da cabeça da criatura, das atitudes da criatura. E há também aquelas que estarão conosco até o final dos tempos, E outras que são tão graves que a gente desencarna por causa delas, passa um tempinho e reencarna com elas de novo, até aprendermos o que é que elas têm a nos dizer. Então, esta criatura que está ao longo do tempo nas diversas paisagens reencarnatórias, exercendo a sua capacidade de aprender, desenvolvendo o seu livre arbítrio, agregando experiências, esta criatura quer saber não apenas quando alcançará a consolação, mas há uma pergunta mais grave ainda, que é: e por que é que eu estou nessa aflição? Qual é a razão de ser desta minha dor, desta minha perda, desta minha decepção? Enfim, qual a razão do sofrimento? E o caráter eminentemente consolador da revelação espírita vai nos alcançar neste caminho, nos mostrando a razão de ser da dor e do sofrimento. Dor e sofrimento não é a brincadeira do divino que quer nos testar, não é a ação do divino que quer nos castigar, como se pensava anteriormente. A doutrina espírita vem nos dizendo que somos nós os artífices de algo que nós conhecemos tão bem hoje, graças ao Espiritismo: destinação. Somos os que tecemos a rede das nossas próprias experiências e, consequentemente, nós estamos ao longo do nosso processo evolutivo, que se dá pelas múltiplas experiências reencarnatórias, construindo a nossa felicidade ou a nossa desdita. Estamos tecendo com os fios dos nossos conhecimentos e das nossas atitudes a rede, quer seja a boa, a melhor que tem, que é a nordestina que a gente fica, mas também estamos criando a rede de intrigas, a rede de sofrimentos, rede essa que a gente quer se libertar. E que a doutrina espírita vai nos dizendo: não é num passe de mágica, não é dizer: Senhor, eu agora creio em Ti, ou então não é dizer: olha, eu vou ser melhor amanhã. Não, é necessário entender e vir em nosso socorro a contribuição da codificação, em especial do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, a nos dizer da nossa profunda necessidade de arrependimento, claro, mas principalmente de reparação. Existe então agora uma nova paisagem para o sofrimento. Ele não é apenas algo que ocorre naturalmente no mundo de provas e expiações, naturalmente porque somos espíritos imperfeitos e limitados, mas o sofrimento terá então uma função eminentemente pedagógica. A gente sofre para se redimir, a gente tem dores para identificar
onde está o nosso equívoco, significando, pois, dizer que agora então a consolação vai chegando de forma mais direta para nós, não apenas enxugando as nossas lágrimas, mas nos dizendo o porquê dessas lágrimas e nos apontando o caminho para que essas lágrimas não continuem a brotar dos nossos olhos. É aí então que esta compreensão vai proporcionando à criatura a chamada fé inabalável no futuro, a certeza na justiça divina, e é principalmente um outro olhar que muitos, inclusive lá fora, dizem a respeito dos espíritas que nós somos meio tantãs, né? Que nós somos meio masoquistas, que gostamos de sofrer, mas não é isso, é o outro olhar, é o olhar de quem entende o papel daquela situação vivenciada. Imaginemos o atleta olímpico, quanto sacrifício para uma prova, por exemplo, dos 100 metros rasos, né? 10 segundos. Não é verdade? Então, é necessário entender que papel é esse desenvolvido ou desempenhado pela dor e pelo sofrimento. É, muitas vezes, para endurecer os couros, como a gente diz lá no Nordeste, né? É para que as nossas fibras, elas sejam de fato desenvolvidas, animadas, mas é também para que nós aprendamos com essas dores, com essas dificuldades, a fazermos um exercício constante de fé. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Porque nós temos a certeza de que criados que fomos simples e ignorantes, passando por todas as experiências que nos facultam o desenvolvimento do livre-arbítrio, aprendendo, resgatando, aprendendo e crescendo nesse processo que é o processo pedagógico divino da nossa perfectibilidade, vamos entendendo que as palavras de Jesus contidas em Mateus 5,48 não eram ilusão, quando o mestre define a grande finalidade da existência humana e da educação ao dizer de forma imperativa: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O sofrimento entra aí como estratégia necessária para que busquemos esse próprio processo de aperfeiçoamento, e aquele que novo olhar tem sobre a dor, sobre o sofrimento, começa a ter uma perspectiva diferenciada acerca da felicidade vindoura. Essa felicidade que um dia chega, pode demorar, mas chega. Ela então trará algumas atitudes fundamentais para que tenhamos a nossa consolação. Vamos apenas identificar 3. Paciência. Paciência. Oh, coisa difícil, né? Qualquer problema, vai lá para o Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente chora, né? Ô Senhor, não queria que tu me escolhesse. Não, mas, né? A gente vai aprendendo. Vamos lá, resignação. E nós acrescentaríamos a irmã, obediência. Consentimento da cabeça, consentimento do coração. Mas o mais importante é que paciência, obediência e resignação diante do sofrimento deverá então nos tornar, prestemos atenção, criaturas corajosas. Corajosas. Porque nós somos frouxos. A frouxidão nos caracteriza como seres humanos. Muitas vezes é um sofrimento tão pequenininho diante de tantos outros bem maiores dos nossos irmãos e humanidade. E a nossa incompreensão, nosso egoísmo, tantas e tantas vezes nos tornam cegos diante das nossas necessidades e principalmente diante do sofrimento e dor muito maior do que a dos outros. Conclui Allan Kardec: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Foi o que Jesus disse? Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação
pela fé e pela esperança. Mas nós já podemos. 1864, a gente pula para 1868. É lançada então a obra Gênese. E em seu primeiro capítulo, nós nos deparamos com o caráter da revelação espírita. Todo um conjunto de lúcidas afirmativas e argumentações de Kardec em torno da revelação espírita e de seu caráter consolador. O texto é longo, merece a nossa leitura, a nossa reflexão. Fizemos então um destaque nos itens 30 a 33 e um pouquinho mais adiante o item 44. O que é que destaca Allan Kardec? Destaca a proposta central da doutrina espírita, que seria exatamente, que será, contribuir para o avanço da humanidade. Para tanto, é preciso que essa humanidade, ela tenha então acesso a um conteúdo que é ao mesmo tempo um conteúdo novo, conforme a característica que Jesus atribuía ao Consolador, bem como a um conteúdo ressignificado, ou seja, reinterpretado, agora à luz dos chamados princípios fundamentais da doutrina espírita. Esse conteúdo, então, nos afirma Kardec, esclarece e consola. Agora a gente chega à essência desse Consolador prometido. Ele consola não apenas porque acarinha, porque alivia, porque nos toma nos braços, mas consola porque esclarece. Esclarece, nos fazendo mudar então a atitude mental, nos proporcionando conteúdos reflexivos para que nos debrucemos sobre os eventos da nossa vida, sobre os fatos da nossa vida, procurando interpretá-los então à luz dessa ferramenta que é a doutrina espírita em nossas vidas. Nos diz então, nos itens 30 a 33, nesse primeiro capítulo de A Gênese, o que é que o Espiritismo fornece ao homem enquanto conteúdo de compreensão da vida. O que é que nós passamos a saber a partir do conhecimento espírita. Vamos lá, de onde viemos, para onde vamos, porque estamos na Terra. Há quem ache que está em turismo, não é? Há quem ache que está apenas vivenciando a experiência do Vale de Lágrimas. Há quem também considere que está para empurrar a vida. Por isso, tão comumente, quando encontramos algumas pessoas e perguntamos como vai, a pessoa diz assim, como a vida quer. Como Deus quer, a gente vai levando, né? Então, é a visão, é o conteúdo reflexivo da criatura em torno, né, do que é a vida, seu sentido, sua abrangência. Continua Kardec dizendo, o espírito ele sabe por que sofre temporariamente. Olha, então não adianta choramingar. Não adianta chorar, porque nós temos uma relação muito estranha com o divino. Costumamos dizer, né, que nós dizemos assim, Deus não nos ouve, é surdo. Deus não nos vê, é cego. Deus não nos entende, tem deficiência intelectual. Então nós fazemos uma inversão na nossa maneira de ver a Deus, na nossa maneira de perceber como Ele se relaciona conosco. O espírita, ele sabe porque sofre temporariamente e entende que o sofrimento está então dentro do projeto de justiça divina, porque ele sabe também que a alma progride incessantemente através do instrumento das múltiplas existências. Ele entende com a doutrina espírita que Deus não criou privilegiados, nem criou condenados, não criou anjos, não criou demônios, nos criou a todos simples e ignorantes e nos deu o aparato necessário ao processo de evolução. E esse processo de evolução tem a ver com o esforço pessoal, intransferível, em especial na utilização de uma alavanca extraordinária chamada vontade. Temos também todos, sabe o espírita, a mesma destinação a ser alcançada.
tão mais rapidamente quanto mais a gente trabalhar. Por isso, essa história de transferir para a próxima reencarnação não é bom negócio. É igual a cartão de crédito, não dá, tá? Então, não faz amortização mínima, porque o que ficou vai ser refinanciado. Aperta o cinto de lá, aperta o cinto de cá e tenta ver o que é que faz para poder então seguir adiante. Também o espírita sabe, não há criaturas deserdadas, não há criaturas esquecidas. Também sabe, pela imortalidade da alma, pela comunicabilidade dos espíritos, pela reencarnação, que nós estamos em trânsito nesse grande processo que vivenciamos atualmente, processo este no qual entramos, conforme o Livro dos Espíritos nos diz, sempre com o objetivo de progredir. Questão 167 do Livro dos Espíritos, finalidade da reencarnação. A primeira palavra que aparece na resposta do Espírito de verdade, expiação. Aí o povo fica logo apavorado. Ai, meu Deus do céu. Mas expiar, com X, né? Porque o espírita gosta muito de expiar, com S, né? Mas o expiar com X diz respeito a assumir a consequência do que fez. Você expia com X porque você escolheu. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso, não podemos choramingar, nós espíritas. O filho ou a filha problemática, é meu inimigo do passado. A gente diz logo. O problema no emprego é meu karma, usa até essa expressão, não é verdade? Então nós temos o mau hábito de estar sempre jogando para os outros, ou para o passado, ou para condições que nós não sabemos identificar a razão de ser dessas dificuldades, dessas dores e desses desafios. Mas a doutrina espírita vai nos dizer, nós sabemos que não é assim. O espírita tem, nos diz Emmanuel, na mensagem 61 do livro Vinha de Luz, um patrimônio de conteúdo muito acima do comum na Terra. E nós seremos então também indagados acerca da responsabilidade que temos a partir deste conteúdo, conforme Jesus já havia nos dito, muito se pedirá a quem muito se deu. Quais são, finalmente, as consequências desse caráter consolador da doutrina espírita pelo esclarecimento que o Espiritismo nos dá acerca da razão de ser, da dor, do sofrimento, da sua condição de metodologia divina, de processo terapêutico, de recurso de evolução? Primeira coisa, força moral. Quando nós vemos essa expressão, nós nos lembramos de Ivone Pereira, nós nos lembramos da nossa Amália Franco em suas grandes lutas, da senhora Benedita Fernandes em Araçatuba. Por que não esquecer o nosso Jerônimo Mendonça em Tuiutaba, o nosso Chico, o nosso Divaldo, o nosso Raul homenageado, e fora os anônimos companheiros espíritas que encontram força moral, em especial para estancar as causas das dores. Estamos chorando, estamos vivenciando nesse momento a dor, a problemática, a doença, a decepção, a deserção, mas é a nossa experiência, é o nosso momento de fortalecimento. E vamos dizer, nós que aqui estamos, nós que acompanhamos virtualmente esses momentos, tudo passa, isso também vai passar. É a força moral que vai nos trazer como consequência a coragem de enfrentamento, não no sentido da resignação e da obediência só, que já é muito difícil, né? Mas principalmente a coragem de mudar, a coragem de dizer a nós mesmos que estaremos estancando as causas das nossas dores por uma nova mudança, ou por uma mudança que vai nos conduzir realmente a uma saúde integral, a uma harmonização. Voltemos a Emmanuel, evocando Paulo. Nova criatura o homem se torna no contato e principalmente na aceitação
da mensagem do Cristo em sua vida. Então, esse fortalecimento moral, essa coragem de enfrentamento vai nos proporcionando assim o que denominaríamos a confiança no futuro. A confiança no futuro. Quantos de nós não conhecemos os anônimos trabalhadores, as anônimas criaturas que nos têm dado ao longo do tempo, a exemplificação desse conteúdo espiritista, deste conteúdo de esclarecimento e de libertação. Assim, nós poderíamos dizer, neste momento, o Espiritismo é Jesus de volta. Não precisa que Jesus venha pessoalmente, que Jesus esteja aqui tomando novamente a vestimenta corporal para estar conosco, porque ele mesmo diria ao apóstolo Paulo, preocupado quando da igreja de Corinto recebia as demandas das diversas comunidades criadas por ele, solicitando orientação, pedindo que ele fosse desapartar as brigas que já são antigas, em nosso movimento, não só espírita, mas cristão também. Então Paulo, em determinada noite, vai ali no silêncio da comunidade de Corinto orar, e como ele era muito chorão, chorar, orava e chorava. Uma luz se faz e é o próprio Mestre Jesus que vai dar a ele uma orientação. Se você não pode estar em todo lugar, escreva. As cartas de Paulo são de origem realmente da inspiração de Jesus, que diz ao apóstolo da gentilidade: escreve aos irmãos, porque o que mais importa não é exatamente a presença física do trabalhador, do servidor, mas aquilo que a sua mensagem leva. Hoje estamos aqui, alguns milhares presentes, graças à tecnologia, graças aos avanços tecnológicos. Também milhares de irmãos nos acompanham neste Brasil afora, no mundo afora, que se tornou uma pequena aldeia pelos processos comunicativos e interativos dos dias de hoje. Então o que importa é a mensagem chegar, porque você que está aqui, nós que estamos aqui, mas aquele que está nos escutando, já estou sabendo, lá na Suíça, está também se emocionando, está também refletindo, está também encontrando caminhos de superação. Então quando Jesus diz a Paulo, inspirando, escreve, porque o que importa é a mensagem, o que importa é a vibração, ele então faria com que Estevão pudesse ali apoiar o trabalho de Paulo e naquela visão do extraordinário apóstolo desenvolver a ação coletivamente, aconselhando, admoestando, às vezes dando uns puxões de orelha também, que merecia o povo naquela época, como nós merecemos hoje também, mas sempre na exortação ao atendimento do real objetivo do Evangelho em nossas vidas, que é o da nossa transformação. É que nós possamos encontrar o caminho íntimo de superação das nossas visões limitadas, para que alcancemos de fato a verdadeira compreensão sobre o sentido da nossa vida, pois para isso fomos criados, para desenvolvermos o processo em nós de autoiluminação, nesse percurso pela estrada luminosa que devemos palmilhar, avançando, às vezes estagnando, nunca recuando, mas sempre fitando o futuro, na certeza de que a mensagem de Jesus continua ecoando: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei a amar. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Que possamos então, nesses momentos e nesses dias da 20ª Conferência Estadual Espírita do Paraná,
magno evento, talvez o de maior alcance nas hostes espíritas, bendizermos a doutrina espírita, bendizermos a oportunidade de identificarmos a nossa situação de filhos de Deus, identificarmos a razão de ser de aqui estarmos, identificarmos a razão de ser das nossas dores, para que possamos também bendizer essas dificuldades, na certeza de que o Consolador está entre nós, nos carregando nos braços, aliviando-nos, reconfortando-nos as dificuldades e dizendo de modo bem incisivo, embora baixinho e internamente na nossa acústica pessoal, diante do que estamos enfrentando nos dias de hoje: tende bom ânimo, disse Jesus, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Que possamos vencer também com esclarecimento e com consolação, na certeza de que tudo passa, só o bem e o amor são eternos. Que Jesus nos abençoe.